Boa tarde a todos. E agora nós vamos fazer uma atividade com Kahoot. Por que nós escolhemos esta ferramenta? Porque nós fizemos uma avaliação diagnóstica antes do curso, antes de começar o curso. E nós verificamos que, apesar de bastante conhecida e difundida essa ferramenta, ainda tinham algumas pessoas que ainda não conhecem. Então, eu vou pedir para quem já conhece, se divirtam, né? São poucas perguntas, só para a gente realmente poder compartilhar, para quem ainda não viu, como essa é uma ferramenta de gamificação que pode ser utilizada em uma ou outra atividade com seus estudantes. Para aqueles que não conhecem, eu sempre faço um esquenta, porque como é uma gamificação, é um jogo. E jogo, vocês sabem como é que é. Tem gente que é muito competitivo. Fala, puxa vida, eu perdi porque eu não sabia onde que tinha que clicar. Puxa vida, eu perdi porque eu não sabia que tinha um timer. Eu perdi porque eu não sabia que eu tinha que olhar no celular e ler na tela. Enfim, várias coisas. Então, eu vou compartilhar com vocês um esquenta. Não vale nada o esquenta. O esquenta, como o próprio nome induz, é para a gente se acostumar com a ferramenta. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que seria interessante vocês pegarem o celular de vocês, eu vou dar um número, vou compartilhar aqui com vocês o número, kahoot.it. É só digitar, vocês vão ter uma telinha em branco esperando o PIN. Aí eu vou passar esse número do PIN. Vocês vão digitar o número do PIN. As perguntas que eu farei são perguntas de verificação, em geral, verificação de estudo. Eu quero verificar se os meus estudantes aprenderam realmente um conteúdo que eu tenha dado para eles. Ou, por exemplo, pedir para eles lerem um artigo. Eu quero saber se eles realmente leram um artigo. Então, são atividades de verificação que são bem interessantes. Então, vou explicar para vocês. Esse esquenta, quem pôs o nome? Fui eu. Quem elabora o Kahoot coloca o nome que quer para o jogo. E aqui eu posso escolher entre o jogo clássico e o modo de equipe. O modo de equipe é interessante quando nós voltarmos ao presencial, que a gente pode fazer um celular, uma equipe, 4, 5 pessoas, enfim, a gente pode fazer para o grupo. Aqui, cada um vai jogar separadamente. Então, eu vou escolher o clássico. Se vocês estão vendo, eu estou rolando aqui embaixo, tem um monte de configurações que vocês podem mexer também. Mas eu vou trabalhar com o clássico mais simples. Vou colocar aqui o clássico, aí ele dá uma mensagem, preparando todos para participar, e ele está carregando o PIN. Agora, o PIN que vocês têm no seu celular, tem aquela caixinha em branco, é só digitar 2096088 e escolher um nickname ou seu próprio nome. Se você quiser fazer uma atividade valendo participação, você pode pedir para que seus alunos entrem com o número USP, por um acaso. Aí é uma questão de você direcionar isso. E aqui na tela vocês estão vendo quantas pessoas estão participando. Eu já tenho 16, 18, 20, e está entrando, um monte de gente está entrando. Aqui eu tenho a possibilidade de colocar o som. Por exemplo, uma música. Eu vou tirar a música aqui para não atrapalhar, mas é interessante, se tiver uma boa conectividade, se aguentar, pode colocar um sonzinho, você escolhe um tipo de música para colocar no fundo do jogo. Vocês vão ver que são perguntas de múltipla resposta que aparecerão em cores. O enunciado da questão vai aparecer na tela aqui do Meet de vocês. E a resposta, vocês vão aparecer 4 cores no celular. Então, vocês vão dar a resposta correspondente à cor. Então, aqui eu tenho 39 pessoas da minha sala que entraram. E aí, eu tenho o botão iniciar. Eu clico aqui nesse botão iniciar. 3, 2, 1, começou o jogo. E aí, eu tenho aqui 1 de 5, ou seja, eu tenho 5 perguntas nesse bloco. E tenho 57 segundos para responder. Está aqui, olha, nessa bolinha bem grande, em lilás. Que matemático e geógrafo grego calculou o perímetro da Terra em 240 a.C.? Aí vocês escolham qual que foi. Vermelho, Descartes. Amarelo, Sócrates. Sófocles, em azul. E Eratóstenes, em verde. E aí é só clicar no seu celular qual é a cor correspondente à resposta correta. Vejam que aqui eu tenho 36 respostas, por enquanto ele me aparece. 3, a minha resposta está sendo processada ainda.
Ah, sim, porque vai vir agora as Já respostas veio. corretas. Então, ele fica processando, esperando que todo o tempo termine, o tempo que você coloca esse tempo. Eu posso dar o tempo que eu quiser, posso dar 10 segundos, 1 minuto e meio, 2 minutos, dependendo do tipo de pergunta. Então, aqui é muito interessante, porque você pode trabalhar com seus estudantes dependendo das respostas. Vejam que 13 pessoas disseram que era o Descartes, e aí você pode explicar o porquê que não foi ele. Por que foi o Eratóstenes? Com 13, Eratóstenes. Nossa, Isso. difícil. E aqui eu tenho ainda 5 que falaram que era Sófocles e 7 que foi Sócrates. E aqui a gente pode passar o tempo que quiser mostrando para eles qual é a diferença de um de outro, por que foi um, por que outro não foi o outro, enfim. Agora eu vou avançar, e quando eu avançar, a próxima tela vai mostrar o score. E nesse score é interessante, você pode falar, por exemplo, o professor Wilson acertou a mesma questão que a professora Vanessa, perfeito, mas por que um está na frente e o outro está atrás? Porque como trata-se de gamificação, tem a questão do tempo também. Então, quem respondeu certo e mais rápido, ganha um score maior do que o outro. Então, não é só, basta acertar, também tem que ser no menor tempo. E aí a gente vem aqui a pontuação que temos o professor Spers na frente, seguido do Lucas, Josemaro, Nicolau e Silvia. Então, aqui eu vou avançar para a segunda pergunta. Na segunda pergunta, está escrito aqui, que país sul-americano é o maior produtor de vinho? Só que essa é rapidinho. E aí a gente tem o ranking novamente das respostas. 28 pessoas colocaram que era o Chile. Dá para confundir mesmo, é pegadinha, é pegadinha mesmo. E 9 pessoas colocaram a Argentina. Os 2 países são conhecidos produtores de vinhos, mas o maior produtor é a Argentina. Então, é a resposta correta. Aqui eu poderia trazer números, poderia compartilhar outra tela mostrando quantos produtores tem a Argentina, quantos produtores tem o Chile. E aqui, a aula poderia passar somente numa pergunta do Kahoot. Poderia explorar isso como eu quisesse. Agora, vou avançar. E aqui, novamente, ele já coloca a pontuação. É interessante que quando vocês falam para os alunos colocarem nickname, não aparece para que eles não se sintam constrangidos. Então, a gente pode fazer isso também, pelo número USP também. Ninguém vai saber quem é pelo número USP. Bom, aqui tem uma outra pergunta. De quem é a famosa frase penso, logo existo? Foi Platão? Ou foi Galileu Galilei? Ou Descartes? Ou Sócrates? Faltando 9 segundos, ainda faltam 10 respostas. Rápido, gente, está terminando o tempo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Terminou. E mais uma vez, o quadro mostra aqui a resposta correta. 17 acertaram. Vou avançar mais uma vez. Temos aqui, agora o professor Lucas está em primeiro lugar, seguido de Enzo, Pedro Mauro, José Mauro. E olá para você também. Bom, próxima questão. A questão número 4. Quantas casas decimais tem o número π? (38 respostas. Perfeito! E aqui a resposta correta, infinito. A maior parte aqui do pessoal acertou. Lucas continua na liderança, seguido pelo Pedro Mauro, José Mauro. Olá, e o Enzo? Agora sim, a derradeira última pergunta do nosso esquenta. Quem pintou a obra Guernica? Foi Cezanne, Picasso, Tarsila do Amaral, o Salvador Dalí. Perfeito. A maioria também acertou essa questão. 28 colocaram Guernica para Pablo Picasso. 8 ficaram na dúvida se era o Salvador Dalí. E 1 colocou a Tarsila do Amaral. Agora, avançar, e como é a última pergunta, vamos ver quem ganhou esse esquenta. Vamos lá? Que rufam os tambores. Quem é o pódio? Terceiro lugar, professor José Mauro.
professor Pedro em segundo. E o vencedor do dia, professor Lucas. Uhul! E ainda aparecem aqui o quarto e o quinto lugar. Eu vou dar um avançar aqui, e aí eu posso pedir para os meus estudantes para receber um feedback deles. Jogadores, deem o seu feedback agora, vai aparecer no celular de vocês, para vocês verem se vocês gostaram, não gostaram dessa atividade. Todo mundo votando. Olha só o ranking de até 5, 4,3. Então, eu tive um feedback agora de qual foi a sensação. É bem fácil de votar, super colorido, é rápido, como vocês viram. Pô, resultado de aprendizagem foi muito legal. Para umzinho aqui não foi. Recomenda, a maioria sim, umzinho aqui não. E qual foi a sensação? Então, e a média final de 4,3. As perguntas difíceis foi a que teve mais, não só erro, ou um desequilíbrio muito grande. Vocês lembram que nessa pergunta, muita gente colocou o Chile, e a segunda, porque ele está dizendo que as perguntas mais difíceis, o jogo está me mostrando, são duas. Primeira foi a do vinho, e depois a do matemático e geógrafo grego, que calculou o perímetro da Terra. E aqui eu tenho o score, 31% correto, e na outra, 21% só que eu tive de acerto. Então, é muito legal esse feedback, porque das duas, uma. Ou os estudantes não acessaram o material que vocês mandaram, que você está fazendo uma verificação de estudo, e por isso eles não leram, não viram, não participaram, enfim. Ou a sua pergunta está mal formulada. Olha que legal, porque dá o que pensar, a gente reflete. Pode ser que minha pergunta esteja mal reformulada, eu vou lá e reformulo. E pode ser que realmente tenha sido a questão dos estudantes. Vou compartilhar minha tela, então, da nossa atividade. São 4 perguntas. Agora que todo mundo já aprendeu, é só entrar no Kahoot.it, a mesma coisa. Vai aparecer um lugar lá para colocar o PIN. Então, agora eu vou jogar o clássico, não vou jogar o time. Vou colocar aqui, ele vai carregar o número do PIN. 2592563. Podem entrar os seus nicknames ou os seus nomes verdadeiros. 37 pessoas, iniciando o nosso game. Objetivos de aprendizagem. 3, 2, 1. Valendo! Agora vale. Qual o objetivo de aprendizagem está de acordo com a taxonomia de Bloom? Que legal! Significa que os materiais que a gente colocou no Moodle, que a aula que a professora Adriana deu, estão de acordo, porque 24 pessoas acertaram. Muito, estou muito feliz. 11 pessoas erraram. Então, vamos lá ver. Reconhecer. Se vocês pegaram a minha dica da semana passada de ficar com a taxonomia do ladinho de vocês, ajuda. Então, reconhecer. Reconhecer qual é o nível da taxonomia de Bloom. É o primeiro. Então, reconhecer, descrevendo. Deu match? Eu estou aqui, reconhecer, beleza, e tem descrever. Está no primeiro nível. Então, ela está de acordo com a taxonomia de Bloom, ela está certa. Por que a primeira está errada? Porque analisar. Analisar, estou lá na quarta fileirinha. E aí eu tenho o segundo verbo, identificando. Identificando está no primeiro. Então, eu tenho um verbo no quarto e um verbo no primeiro nível. A amarelinha, por que está errado? Tem analisar também, está no quarto nível, seguido de reconhecer, que está no primeiro nível. Então, está errada. O azulzinho está errado por quê? Reconhecer está no primeiro nível. E o verbo no gerúndio está pedindo para analisar. Coisas que ocorre bastante. Você pede para que ele reconheça, e na prova pede para que ele analise. Aí ele vai falar, você não viu sobre isso, eu não sei fazer. Então, se o verbo está no mesmo nível,
você consegue esse match. Então, o verdinho está correto. Vamos avançar para a próxima pergunta? Temos aqui o Lucas, em primeiro lugar, KKKK em segundo, Márcia, José Mauro e Alvarez. Esse é a nossa primeira pergunta. Na próxima, é um verdadeiro ou falso. Então, a gente pode trabalhar com essa dicotomia também. De acordo com a taxonomia de Bloom, os verbos do objetivo de aprendizagem abaixo estão no mesmo nível de complexidade? Verdadeiro ou falso? Ótimo! Tenho que 26 pessoas acertaram. Verdadeiro. 8 pessoas não acertaram. Que pena. Mas essa era muitas pessoas acho que nem conseguiram ler direito e já a gente pode ter dado pouco tempo. Então, aqui eu também dualizo isso. Puxa, foi pouco tempo. Da próxima vez eu posso colocar um pouco mais. Ou não, eles não estavam ainda entendendo sobre aquele conteúdo e posso continuar a explicar aqui. Terceira pergunta, outra pergunta dicotômica. De acordo com a taxonomia de Bloom, os verbos do objetivo de aprendizagem abaixo estão no mesmo nível de complexidade? Terminando o tempo. 22 acertaram. Ótimo, que legal. Nós estamos aqui avançando para a última e derradeira pergunta. Qual o objetivo de aprendizagem está em desacordo? Ou seja, está errado. Desacordo com o quê? Com a taxonomia de Bloom. 18 pessoas acertaram. Por quê? Vamos lá ver o verbo. Avaliar. Avaliar, qual é o nível? Quinto nível. Avaliar as estratégias relacionando. Puxa vida, eu estou no quinto nível e relacionar segundo nível. Então, eu estou pedindo uma coisa de quinto nível, estou falando que é para avaliar alguma coisa, relacionando. Então, não está no mesmo nível. Então, ele está de desacordo com essa taxonomia do nível de aprendizagem. Pronto, terminamos as 4 perguntas. E agora eu venho sempre para o score final. Vamos lá. Quem vai ganhar esse pódio dessa vez? Professora Irene está em terceiro lugar. Tchau, em segundo. E o grande vencedor do dia, da tarde, é a professora Elaine. Parabéns. Quarto lugar, o Enzo. Quinto lugar, a Silvia. Agora eu vou pedir o feedback. Eu pedi, vai aparecer na tela de vocês. Se eu quiser mostrar o resultado para vocês, é só eu clicar aqui nesse botãozinho, aí vai aparecendo ó, em tempo real, as pessoas votando. E se a gente clicar aqui no Ver Relatório Completo, ele abre uma outra aba que eu posso baixar uma planilha no Excel. Por exemplo, se eu pedir o número USP e quero utilizar aquilo como atividade da aula. Venho aqui para as perguntas difíceis. A maioria dos jogadores respondeu a todas as perguntas corretamente. Então, ele não deu nenhum feedback com relação a isso, porque foi mais homogêneo do que anterior, que era realmente perguntas variadas, que não tinha a ver com o conteúdo que a gente estava trabalhando aqui na videoaula.